dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Vamos iniciar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Só um minutinho aqui. Tá aqui. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 5, conversas de Vidura com Maitreya. Verso número 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tata pare chatma samadhi yoga balena jitva prakritim balishtham tvameva dhiya purusham vishanti tesham shamha syanatu sevayate. Tata, quanto a apare outros, cha também, atma samadhi, autorrealização transcendental, yoga meio, balena em virtude de, jitwa conquistando, prakritim natureza adquirida ou modos da natureza, balishtham muito poderoso, tvam vós, eva apenas, dhiraha tranquilizada, purusham pessoa, vishanti entra em, tesham para eles, shamaha muito esforço, syat tem de ser aceito, na nunca, tu mas se vai a servindo de vós. Tradução: os outros que se tranquilizam por meio da autorrealização transcendental e subjugam os modos da natureza em virtude de um poder e conhecimento sólidos, também entram em vós, mas para eles é muito doloroso, ao passo que o devoto
Simplesmente executa o serviço devocional e, desse modo, não sente nenhuma dor. Verificado por Srila Prabhupada. Devido à sua amorosa dedicação e suas compensações, os bhaktas, ou devotos do Senhor, sempre têm prioridade relativamente às pessoas que são afeitas à companhia dos jnanis, ou impersonalistas, e dos yogis, ou místicos. A palavra aparei, outros, é muito significativa a esse respeito. Outros referem-se aos jnanis e yogis, cuja única esperança é fundir-se na existência do Brahma Jyoti impessoal. Embora seu destino não seja tão importante se comparado ao destino dos devotos, o esforço dos não devotos é muito maior do que o dos devotos. Alguém poderia sugerir que os devotos também fazem bastante esforço no que diz respeito ao cumprimento do serviço devocional. Porém, esse esforço é compensado pelo aumento do prazer transcendental. Os devotos obtêm mais prazer transcendental à medida que vão se ocupando no serviço do Senhor do que quando não estão assim ocupados. No trato familiar de um homem com uma mulher, ambos têm de fazer muito esforço e aceitar muita responsabilidade. Não obstante, quando estão separados, eles sentem mais dificuldade por falta das atividades em comum. A união dos impersonalistas e a união dos devotos não estão no mesmo nível. Os impersonalistas tentam abolir completamente a sua individualidade, alcançando Sayudhya Mukti. Ou a unificação através do fundir-se na unidade, ao passo que os devotos mantêm a sua individualidade para intercambiar sentimentos na relação com o Senhor Supremo e individual. Esta reciprocidade de sentimentos acontece nos planetas Vaikuntha transcendentais, e por isso a liberação almejada pelos impersonalistas já é alcançada no serviço devocional. Os devotos alcançam Mukti, tá? Automaticamente, enquanto o prazer transcendental da individualidade mantida continua. Como foi explicado no verso anterior, o destino dos devotos é Vaikuntha, ou Akuntha Dishnya, o local onde as ansiedades são completamente erradicadas. Não se deve confundir o destino dos devotos com o dos impersonalistas. Os destinos são claramente diferentes e o prazer transcendental obtido pelo devoto também é distinto do Chinmatra, ou sentimentos espirituais não intercambiados. Om
Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shwapadantikam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tatha pari chatma samadhi yoga balena jitva prakritim balishtham tvameva dhira purusham vishanti tesham shramatyam natu sevayati. Os outros que se tranquilizam por meio da autorrealização transcendental e subjugam os modos da natureza em virtude de um poder e conhecimento sólidos, também entram em vós. Mas, para eles, é muito doloroso, ao passo que o devoto simplesmente executa serviço devocional e, deste modo, não sente nenhuma dor. Estou aqui nesta parte, não? Nesta sessão do Srimad Bhagavatam, nesse capítulo, conversa de Vidura e Maitreya, nós podemos ver quando Vidura se aproxima de Maitreya e consegue ouvir as instruções transcendentais. E, portanto, aqui, nessas discussões que Maitreya começa a apresentar sobre o conhecimento que o Senhor deixou, tá? Portanto, nessa sessão é quando Maitreya começa a descrever. Então, na sua descrição do Senhor Supremo, Maitreya, nos últimos versos, ele começa a falar como que os semideuses, tá? Como que os devas oram para o Senhor Supremo, tá? Ele começa a dizer, né, no texto 38, não? Que as deidades controladoras oferecem fascinantes preces ao Senhor Supremo. Então, o verso da aula de hoje ele se encontra na sequência dessas preces, dessas orações. E Srila Prabhupada, aqui no comentário, ele cita, e também no próprio verso, quando ele fala os outros. Então, significa, para entendermos quem é os outros, vamos ver quem é os não outros, o que ele está falando em relação ao não outro. Entende? Então, ele está falando que, sobre a posição daquelas pessoas, entende? Que, devido à seriedade da vida espiritual dela, entende? Chegaram a um estado de amadurecimento que elas podem se ocupar do serviço devocional. Na verdade, Krishna diz no Bhagavad Gita, né, a pessoa, não são todas as pessoas que dão valor, entende? Não são todas as pessoas que podem apreciar o serviço devocional. E como Krishna na Bhagavad Gita mesmo diz, uma das qualificações que permite a pessoa poder se ocupar no serviço devocional é que ela está livre da inveja, tá? Esse é um dos pontos muito importantes. O que significa estar livre da inveja? Significa que ela não inveja a posição suprema do Senhor Supremo. Tá? Ela não inveja essa posição de que o Senhor está acima de tudo e tudo está sob o Senhor Supremo. Ou seja,
Então, algumas dessas pessoas não têm condições de se humildar. O ato de humildação é bem diferente do ato de humilhação. Quando a pessoa ela é explorada, ela é dominada e é colocada numa condição desamparada, de impotência, e é controlada por um outro, ela é humilhada. Então é exatamente isso que acontece. Aquelas entidades vivas que não se humildam, não aceitam, como o primeiro verso do Isha Upanishad, Ishavasya Midam Sarvam, que tudo que existe é controlado e possuído do Senhor Supremo. Então, portanto, quando a pessoa não entende isso, como também na Bhagavad Gita nós encontramos Bhaktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam. Quem pode entender isso? Que o Senhor, que existe um desfrutador de tudo, que é o Senhor Supremo. Nós não somos desfrutadores. Por isso que o serviço devocional, ensinado por Krishna na Bhagavad Gita, ele começa quando a pessoa alcança, ela sai do estado de karmakanda, de um trabalhador fruitivo, aquele que trabalha e desfruta dos resultados de suas ações, e adentra a plataforma de Karma Yoga, serviço devocional, no sentido de agir neste mundo, que é impossível não agir neste mundo, mas não desfrutar dos resultados da sua ação e oferecer o resultado dessa ação ao Senhor Supremo. Então, porque o Senhor Supremo é o único Bhaktaran Jaga, está passando todos os sacrifícios. Então, nesse mundo material, nós estamos agindo, recebendo resultados das nossas ações e nós desfrutamos de alguma forma, mas esse desfrute, quando ele é feito no sentido de Yagya Shista Amrita, de comer os restos nectários do sacrifício, então o Karma Yoga começa, mas com aquela pessoa que não aceitou isso, que o Senhor, que é o desfrutador de tudo, nós podemos também, sendo parte do Senhor Supremo, que tem por natureza a eternidade, consciência plena e bem-aventurança, também temos direito a uma parcela de bem-aventurança, assim como de eternidade e conhecimento. Mas essa parcela sempre tem que ser vista como em relação com o Senhor Supremo, que é a única verdade absoluta, e nós somos a verdade relativa. Então portanto, o ato de aceitar o Senhor como desfrutador, e não nós, já nós começamos a nos humildar, tá? O fato de entender que ele é Sarvaloka Maheshwara, ele é o controlador de todos estes mundos, ele é o controlador da natureza material, e portanto a natureza material, ela está causando tudo. E por isso a gente trabalha que existem três causadores, três fatores da ação. O primeiro somos nós, que estamos agindo e aparentemente pensamos que estamos tendo controle, mas não temos controle para Kriti Kriyamanani, porque na verdade tudo é controlado pela natureza material. Karya Karana Kartri, Retur Prakti Chate, tudo é causado pela natureza material. Então, portanto, a natureza material é o verdadeiro agente neste mundo. Entende? Nós apenas pensamos que somos agentes porque nós nos envolvemos nas reações devido à nossa escolha de como nos associar com essa natureza material. Então, a nossa agência é unicamente o exercício de nosso livre-arbítrio, é unicamente o exercício de nossa possibilidade de nos colocar sobre tal ou tal influência da natureza material, que por sua vez nos impulsiona à ação. Então, na verdade, o desejo de nos associar com o modo da ignorância, o modo da paixão, o modo da bondade, devido à contemplação, como Krishna diz no Gita, por contemplar Vishaya Vinivartante, Dayate Visaya Punsha, por estar contemplando Dayate Vishaya, os objetos do sentido, a pessoa desenvolve um apego e, portanto,
ela é levada à ação aquilo que ela se apega. Então, portanto, o Senhor é o controlador, nós não somos controladores, porque Ele controla aquilo que nos controla, que é exatamente a natureza material, através dos gunas. Então, Ele é o controlador supremo. E Ele é o único bem-querente. Então, o ato de nós aceitarmos isso, de nós humildarmos, nos colocarmos na nossa condição de dependente do Senhor Supremo. Porque o Senhor Supremo ele não tem nenhuma obrigação, como ele está dito no Bhagavad Gita, eu sou imparcial. Eu não me envolvo na natureza material. Ele já criou esse mundo material, ele está ali como fator último. Quando a natureza material precisa dele, ele age, mas ele deixa que ela age. E aqueles que escolheram ficar agindo em relação com a natureza material, e este agir em relação à natureza material é querer dominar a natureza material. É pensar exatamente nisso. Essa primeira ilusão de pensar que eu sou agente. Entende? Mas não somos agentes. Entende? E se nós pensamos que somos agentes e também que somos os proprietários, entende? Como o Krishna explica no Bhagavad Gita, aquela pessoa completamente iludida, completamente sob a influência da natureza demoníaca, natureza demoníaca no sentido do demônio, aquele que inveja Deus. Como eu estava dizendo, aquele que inveja Deus não pode apreciar o serviço devocional. E, portanto, ele não se humilda para ocupar o serviço a Krishna, aceitando a posição suprema. E, portanto, ele é humilhado pela natureza material. A natureza material, ela está mantendo-nos assim como uma prisão. Por isso é dito que a natureza material é personificada na divindade da deusa Durga. Durga, a palavra Durga é feita da palavra da raiz verbal gam, que é ir. Tá? E o prefixo dur, que dá a ideia de dificuldade, de dureza, de impossibilidade. Durga significa difícil de ir, uma coisa difícil de ser superada, difícil de ser rompida, difícil de ser evitado. Aquilo que está acontecendo nesse mundo material sob a influência dos modos. Então, portanto, Durga, essa palavra Durga em Hindi, as palavras das línguas da Índia que utilizam o sânscrito, e mesmo em sânscrito, significa penitenciária, prisão. Porque uma prisão é Durga, é difícil de você sair das celas, é difícil você sair das paredes da prisão. De alguma forma, nós também não podemos romper esta condição condicionante da natureza material, que nos prende, que nos amarra nos grilhões dos gunas. Por isso é dito que Durga é representada como uma divindade feminina, não? Uma deusa, com 10 braços, e nos seus braços ela tem várias armas, como o tridente, que representa os kleshas, as misérias da natureza material, a diátmica klesha, a dibáltica klesha, a didáica klesha, tem primeiras misérias causadas por Atma, por nós mesmos, não o Atma. A diátma, que são misérias causadas no corpo, pelo nosso corpo, as misérias causadas pela nossa mente, as deficiências dessa nossa condição de corporificação num corpo material limitado e temporário. Nós que somos almas eternas, estamos sujeitos ao tempo que faz com que este corpo nasça, cresça, envelheça, adoeça e por fim morre. Então, portanto, esse corpo material, ele nos limita e, portanto, ele nos traz sofrimento, miséria, diátmica klesha. O outro é a dibhuta klesha. Bhuta são os elementos materiais ou as criaturas que estão nesse mundo material. Então, portanto, na verdade, Bhuta nesse sentido significa os seres, as criaturas deste mundo que nos causam sofrimento, os insetos, agora, o Aedes aegypti, não?
agora causando a dengue, ou um vírus causando vários tipos de gripes, entende? A Covid, etc. Então, ou então outro tipo de misérias causadas por outras entidades vivas, como um cachorro te mordendo, entende? Ou mesmo outros seres humanos, misérias causadas pelos nossos semelhantes, pelo nosso próximo, entende? Um ladrão, ou mesmo uma pessoa que você bem quer, que te ilude, que te frustra. Então, a de Báltica, Klesha, misérias causadas pelos outros Bhutas. Entende? E até mesmo, não só seres densos, como sutis também. Às vezes as pessoas são, assim, obcecadas por entidades, energias, entidades sutis. Isso também é Bhuta. Entende? E por fim, a de Daivika, Klesha, as misérias causadas pelos devas, pelas forças sobrenaturais, pelas forças que controlam a natureza. Então, isso é causado pelas misérias. E outras coisas, outras armas, né, na verdade, que Durga Devi tem é exatamente os gunas. Guna pode significar corda, tá? São os grilhões, tá? Que atam a entidade viva neste mundo material, a dualidade da paixão e da ignorância, e uma pseudo-harmonia, um pseudo-equilíbrio, entende? Tá? E, portanto, Durga Devi está assim, nessa prisão, e nós somos mantidos nessa prisão, e a nossa pena na prisão é causada pelo tempo inevitável, porque não adianta, não é que vai passar, a natureza material, ela nos mantém presos de acordo com o resultado de nossas ações. Então, portanto, o Senhor Supremo, na forma da energia material que funciona assim, sendo impulsionada pelo Senhor Supremo na sua forma do tempo insuperável. Então, portanto, a entidade viva que é eterna, ela fica presa, primeiro presa num conceito ilusório de tempo, não? E depois fica preso nos elementos materiais. Então, portanto, Durga Devi, ela utiliza as armas. Entende? Todas as armas, é dito que Durga é uma das formas da energia material, que é uma expansão de Parvati Devi, da nossa mãe divina, tem a natureza material. Digo a mãe divina, a mãe das almas condicionadas, porque certamente nós sabemos que a nossa verdadeira mãe divina é Shrimati Radharani, a mãe espiritual, assim como Krishna, nosso pai espiritual, entende? Mas na verdade Durga com Shiva, com Mahadeva, é o nosso pai e nossa mãe material deste mundo material. Então, portanto, Durga é a matéria e Shiva é o tempo. Por isso que Krishna diz, Kalo me. O Senhor está agindo nesta forma, mantendo as entidades vivas neste mundo material. Então, portanto, aquelas pessoas que estão ainda incapazes de aceitar, de se humildar e entender que eu sou real, mas eu sou Paratã, eu sou uma realidade dependente, enquanto que o Senhor Supremo também é real. Essa que a filosofia impersonalista nos dá. Entendemos que Ele é o ser e nós também somos parte desse ser. Assim como Ele é eterno, também somos eternos. Então eles ficam limitados nisso, que é exatamente o que o verso da aula de hoje fala. Primeiro, do verso anterior, mostra que os devotos, aqueles que estão ocupados no serviço devocional, eles podem entender o que é verdadeira renúncia neste mundo. A renúncia nesse mundo não é abster, não é meramente reprimir, mas se você ainda está desejando desfrutar. Por isso a palavra renúncia em sânscrito, ela vem da palavra vairagya. Ragya é a paixão, é o desejo material, o desejo de desfrutar desse mundo material.
e vai à ausência de raga. Então, na verdade, renúncia literalmente significa despaixão. Eu sou desapaixonado. A entidade viva iludida está apaixonada nesse mundo material. Ela tem expectativa absoluta, por isso que mesmo nesse relacionamento humano, como estamos apaixonados, nós estamos embobecidos, completamente iludidos, bobos, pensando que, eu vou ser feliz, eu vou desfrutar. Então a paixão material, esse desejo de desfrutar o material, o devoto consegue entender o significado, porque quando você utiliza as coisas deste mundo, sem paixão, como o Krishna explica no começo do Bhagavad Gita, né? O serviço devocional começa aí, começa você começar a treinar a despaixão, agir no mundo, porque é impossível não agir no mundo, mas você não renuncia à ação, você renuncia a desfrutar do fruto da ação. Isto é vairagya. Você tira, você remove de seu ser o quê? Raga, a paixão no mundo material. Então, o devoto, e porque o devoto não tem isso, ele pode alcançar a natureza do mundo espiritual, Vaikunta, o lugar onde não há ansiedade. Por que não há ansiedade no mundo material? Porque não tem paixão. A paixão nesse mundo material é diferente do amor. O amor, ele é baseado em conhecimento. O amor incondicional é quando a pessoa conhece o objeto de seu sentimento como ele é e aceita ele plenamente. É diferente da paixão. Na paixão nós temos uma expectativa de que algo seja o que queremos que ele seja. Nós não aceitamos ele como ele é. Então, da mesma forma, essa pessoa invejosa, ela não é capacitada, ela não tem o requisito necessário para executar o serviço devocional. Porque ela tem a paixão, ela tem o desejo de desfrutar este mundo material. Não é que a paixão não deve, é algo errado. O problema da paixão, do desejo, é o objeto. Entende? Quando a paixão é a energia material, nessa paixão nós queremos desfrutar da energia material, porque essa natureza material é temporária. Mas agora, quando nós queremos desfrutar do desfrute de Krishna, é exatamente isso, que é a energia Ladini Shakti. O Senhor Supremo tem uma energia. Essa é a posição que os impersonalistas não entendem. Os impersonalistas alcançam um estado, como o verso de hoje fala, é muito difícil o caminho do impersonalismo. E também é muito difícil o caminho do yogi. Mesmo aquele yogi que desenvolve um relacionamento com Deus através de Paramatma, de Vishnu, é um caminho mais difícil. O que dizer do impersonalista também, ele procura através do exercício do seu discernimento viveka, é se desapegar desse mundo material. Mas a alma, ela é dinâmica por natureza. Esse apego é artificial. E, portanto, no caminho da renúncia, é um caminho muito difícil. Podemos ver no Srimad Bhagavatam um grande exemplo de grandes yogis, grandes místicos, que executaram durante milhares de anos muita austeridade. E, de repente, uma pequena coisinha, um peixinho, ou o som de uma mulher, qualquer coisa faz com que eles caiam no caminho. É muito doloroso. O caminho dos jnanis, o caminho dos yogis é muito doloroso, é muito difícil. Mesmo na Bhagavad Gita, nós podemos ver que no capítulo 7, no capítulo 8 do Bhagavad Gita, né, que trata sobre como alcançar o Senhor Supremo, ele fala sobre os diferentes caminhos que a pessoa trilha ao deixar este mundo material. Esse caminho que ela trilha, então, por isso é dito que existe o Pitriyana, né, o caminho dos antepassados, aquela pessoa que viveu neste mundo material e, portanto, ela acumulou karma, positivo ou negativo. Então, aqueles que desenvolveram punya, atividades piedosas, eles, ao deixar esse mundo material, eles vão
eles vão no caminho que é chamado Pitriano, o caminho dos antepassados, e, portanto, alcançam os sistemas planetários superiores, e lá ela desfruta do resíduo do seu Kredi Karma, né? O resultado positivo do seu karma, ao qual, exaurido até um certo ponto, ela renasce para desfrutar o resto do seu bom karma no próximo nascimento. E também existe um caminho que não está enumerado aqui, mas ele é o caminho das atividades pecaminosas, aqueles que vão ao inferno, entende? E lá no inferno ela paga, ela tem que assim, pagar o resultado dessas atividades pecaminosas, sofrendo numa condição infernal, entende? E se preparando para um nascimento que continua o inferno no próximo nascimento. Agora, o que se descreve é o caminho do Devayana. Esse caminho do Devayana, ele é seguido pelos jnanis e pelos yogis. Ele é seguido pelos transcendentalistas, não pelos materialistas. Essa palavra materialista não é um palavrão, porque uma pessoa pode ser materialista e ser piedoso, e, portanto, o materialista piedoso vai para planetas celestiais, e ele continua a sua evolução buscando prazer material nesse mundo. Mas é um materialista, ele bota fé no resultado fruitivo de suas ações, aos quais ele se considera no direito de desfrutar. E, portanto, se ele age piedosamente, no modo da bondade, ele desfruta até certo ponto. Mas só que os modos da natureza material são muito incertos. Nós não podemos garantir viver só no modo da bondade nesse mundo material. Os modos da natureza material eles sempre estão misturados. E como eles estão misturados, mesmo que você esteja vivendo na bondade, uma pessoa boazinha, piedosa, caridosa, sempre vai, devido à onipresença dos três modos, um no outro, chega um momento que ela recai na ignorância, ela recai na paixão, e assim o processo é. Então, portanto, esses outros que se libertaram das atividades fruitivas através do conhecimento espiritual, ou seja, não desfrutando do resultado de suas ações, eles cortam o ciclo do karma. E se eles são impersonalistas, eles não dedicam o fruto das suas ações que eles renunciaram a Deus. Eles simplesmente ficam no vazio. Portanto, se descreve no Bhagavad Gita, né, que na hora da morte existe um caminho para os espiritualistas e um caminho para os materialistas. É dito que os materialistas partem no tempo nas nuvens, na neblina, ele vai para a lua, ele vai passa pela fase da lua escura, Krishna Paksha, e alcança o estado onde o sol transita no hemisfério sul, entende? E aí ele vai alcançando, se libertando, e chega a Brahmaloka, tá? Desculpe, ele chega aos planetas celestiais, ao mundo dos antepassados, tá? Agora, o espiritualista, ele sai na luz, não na neblina. Aí ele vai não para a lua, mas ele vai para o sol, para o planeta do fogo. Aí ele alcança a quinzena clara da lua, tá? E depois ele vai para, quando o sol está no hemisfério norte, aí vai alcançar Brahmaloka, passando, purificando os planetas do sábio, e lá em Brahmaloka, como resultado de suas penitências, de seus tapas, quando Brahma chega no fim da sua vida, eles são transferidos para Vaikunta ou para o Brahman. Se são gyanis, impersonalistas, eles se libertam do mundo material, mas porque eles não foram no consulado do mundo espiritual, entende? E não mantiveram do cônsul do mundo espiritual a sua vista, que é prema, bhakti, porque é na associação com o devoto puro, o mestre espiritual, o devoto puro, a pessoa desenvolve nesta vida, entende? O sentimento, a devoção. E, portanto, essa devoção a Deus permite
mesmo aqueles que trilham o caminho do Devayana, se eles desenvolveram Krishna Bhakti, geralmente esses que trilham o caminho do Devayana, eles estão atraídos mais ao aspecto Aishvarya do Senhor Supremo. Então eles geralmente são devotos de Vishnu, são devotos, eles adoram Vishnu no seu coração, o Bhakti dele é mais na plataforma de Shantarasa. Tá? E portanto aí eles, no fim da vida de Brahma, porque eles têm vista, o impersonalista não tem vista, portanto ele sai do mundo material e aí ele fica lá no Brahman do aeroporto de Vaikunta, assim como uma pessoa, se ela quer ir para a Índia, ela esquece de tirar a visa no consulado, ela não pode entrar, fica lá até ela ser repatriada. Então, de uma forma impersonalista, fica no Brahman, entende? Até que, devido à natureza dinâmica da alma, faz que um dia ele volte ao mundo material para ter uma segunda chance de poder ir para Vaikunta. Claro, mas como a dimensão de Brahma Jyoti ela está além do tempo e do espaço, não dá para entender, ele pode ficar eternamente no Brahman, entende? Ou e vir nesse mundo, porque na verdade o nosso conceito de tempo, além da natureza material, é outro, não existe passado, nem presente, nem futuro, e da mesma forma no mundo espiritual. Quem entra no mundo espiritual não volta mais ao nosso tempo material. Então, portanto, agora, os outros, tá? São esses, tá? Aqueles que aceitam o caminho do yoga e o caminho de jnana. Então, é dito, estes que não são devotos. Porque o devoto que está ocupado no serviço devocional puro, imaculado, ele consegue automaticamente todo o mérito obtido pelos gyanis, todo o mérito reconhecido pelos karmis, que permite ele alcançar em Vaikunta, só por ouvir os tópicos do Senhor Supremo. Portanto, e Chaitanya Mahaprabhu nos dá algo além disso. Ele diz que você pode alcançar a libertação no conceito de Jiva Mukta. Em Jiva Mukta significa libertação em vida. Significa o quê? Que mesmo apesar de nós não trilharmos o caminho do Devayana, esse caminho difícil dos gyanis e dos impersonalistas, que até a libertação é igual, entende? Mas porque o que motivou eles na caminhada, um é tornar-se um com Deus e outro é servir a Deus, quando chega no fim do universo, quando Brahma, cumprindo a sua promessa, liberta todos aqueles que alcançaram o seu planeta, aí um vai para o Brahma Jyoti e outro entra em Vaikunta. Porque, na verdade, o que acontece com as pessoas que seguem o caminho do Devayana, ela alcança mukti, libertação nesse mundo material. Então, portanto, este caminho de Bhakti, ele é rejeitado por Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que nós, Gaudiya Vaishnavas, nossa tradição é a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, a nossa família, a nossa tradição discipular, que começa com Brahma. Porque ela começa com Brahma, ela permite que... Então, Brahma é o nosso primeiro mestre, tá? E passou por Madhva. Então, Madhva ensina o caminho do Devayana para os devotos. Tá? Por isso que o serviço devocional, dentro da tradição de Madhva, ele tem que ser feito de acordo com o princípio do Varnashram. Porque por seguir o serviço de Varnashram em serviço devocional, a pessoa ela pode ir por esse caminho, depois de muitas vidas, se qualificando com conhecimento espiritual, ela pode trilhar esse caminho do serviço, que é o caminho do serviço devocional. Mas Chaitanya Mahaprabhu não aceita isso, porque Madhvacharya não aceita o conceito de Jiva Mukta, que você pode ser libertado nessa vida. Então o que é ser libertado nessa vida? Ser libertado nessa vida significa que nós podemos obter aquilo que está além da libertação. Apesar que o processo da libertação ainda não está tecnicamente obtido, mas a sua consciência foi além da libertação, que é prema.
supremo, amor puro por Deus. E, portanto, um devoto puro, ele está mais preocupado em amar e servir a Krishna do que mesmo se libertar desse mundo material, como Shiva explica Parvati no Srimad Bhagavatam, no evento de Chitraketu, que ele diz assim, que Narayana Parat Sarve Nakutastana Bidya ki Swarga Pavarga Narakeshu Apitulya Samadarshinaha. Este é o caráter de um devoto do Senhor Supremo, que para ele não importa se ele está no inferno, se ele está no paraíso, se ele está liberado ou não, porque ele está ocupado no serviço devocional puro ao Senhor Supremo, e portanto ele está sempre sentindo a bem-aventurança, portanto, do serviço devocional, enquanto que os outros, eles estão adquirindo mérito para se libertar, mas eles ainda não tiveram acesso à energia de serviço devocional, que é a mesma energia que dá prazer a Krishna. E, portanto, a Ladini Shakti, por dar prazer a Krishna, ela também dá prazer àqueles que se ocupam no serviço a Krishna. Aquele serviço que Radharani sente, aquele prazer que Radharani sente em servir a Krishna, aquele prazer que Radharani dá a Krishna no serviço que ela executa a Krishna. A alma, aqueles que ajudam Radharani, aqueles que também se ocupam no serviço devocional para dar prazer, servir a Krishna, também sente automaticamente essa bem-aventurança. Então, por estar sentindo esta bem-aventurança decorrente do serviço devocional puro, o devoto não almeja nada, nem libertação. Podemos ver que existem vários tipos de libertação, que é chamado mukti. Salokya sansti samipya sharupya ekatvam apyuta diyamananda grinanti vina matsevanajara. O devoto puro não aceita nenhuma espécie de libertação, que são descritas nesse verso do Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, também no capítulo, já no texto 29, tem no capítulo 29, ele fala aqui, Salokya, que é morar no mesmo planeta de Krishna, Vaikuntha. Shasti significa ter e desfrutar da mesma opulência do Senhor Supremo. E depois nós temos Samipya, ter a associação pessoal do Senhor Supremo, sempre estar junto com Deus, sempre associado com Ele. E Sarupya significa ter os mesmos aspectos pessoais. E aí o outro tipo, o quinto tipo, que é chamado Ekatvam, unir-se com Deus, estar unido, estar fundido nele, que é chamado a libertação Sayudhya, aquele que se fundiu nele, que é exatamente a libertação dos impersonalistas. Então, estes 5 tipos de libertações é dado àquela pessoa que trilha esse caminho progressivo do Devayana, que passa pelos mundos dos sábios e alcança Brahma-loka. Agora, um devoto puro, ele não está interessado, ele quer só amar Krishna, que mesmo que ele possa estar nesse mundo material, ele apenas quer estar nesse mundo material, na mesma atividade que as almas executam no mundo espiritual, que é servir a Krishna. Então, por isso é dito que o serviço devocional puro, um dos sintomas do serviço devocional puro é que a pessoa ridiculariza a libertação. Às vezes, quando você conversa, eu mesmo, com várias pessoas que são estudiosos da tradição védica ou praticam o processo, eles não conseguem entender isso que os devotos falam. Como que o devoto ridiculariza a libertação? Como que não há tem a meta? Como que os devotos não têm a meta? E por isso eles mal entendem a posição do devoto. Porque
essas pessoas têm uma coisa que o devoto não tem, que é a inveja de Krishna. Então, portanto, o devoto, ele nem mesmo, por que ele não quer libertação? Ele não quer ter nada, ele não quer ser igual a Krishna, ele não quer, mas essa libertação também é obtida quando você se ocupa no ciclo devocional baseado em Aishvarya Bhava, o sentimento de ver de que o Senhor Bhagavan tem opulência de grandeza. O devoto também se atrai em Bhagavan, mas o devoto puro de Krishna, seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, ele não está interessado no Bhagavan, no Aishvarya Bhagavan, ele está interessado no Madhurya Bhagavan, no Bhagavan pleno de opulência de doçura, que são exatamente 4 das opulências que a pessoa, que Krishna tem, que é a doçura de Krishna, associado aos doces, serviço devocional doce, Krishna tocar a flauta doce. Então existe esta opulência de doçura, de intimidade de Krishna, é o Bhagavan dos devotos Gaudiyas Vaishnavas, dos devotos que estão ocupados no serviço devocional, no humor, no espírito de Vraja, Vrindavana, onde Krishna está ali, entende? Não como Deus, mas como o desfrutador supremo, entende? E, portanto, as entidades vivas, a finalidade desse serviço é dar prazer só a Krishna. Agora, muitos outros, na verdade, estão interessados nas opulências de Aishvarya, portanto, eles vão para Vaikuntha. Então, portanto, a obtenção de Vrindavana, ela é só possível na associação de devotos que estão situados lá. É só possível na associação dos associados de Krishna. Então, a tradição, a Sampradaya, que os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu buscam, é esta Sampradaya de associar-se com os devotos puros do Senhor Supremo que estão ocupados no serviço devocional. Agora, este outro caminho, que não é do serviço devocional puro, incondicional, mesmo que o serviço devocional ainda é atraído na opulência, ele tem ainda um tipo de dificuldade. Dá uma olhada, a dificuldade que o devoto tem para se libertar desse mundo material. Não vai ser agora nessa vida, ele vai ter que renascer, seguir Varnashram, e aí ele vai ter que deixar o corpo numa hora apropriada e passar no mundo dos sábios, ser guiado por esses sábios, porque cada lugar, cada estágio no caminho do Devayana, né, no mundo da luz, da lua clara, do sol, indica planetas, ou mundos, o mundo de fogo, onde eles vão ser conduzidos e purificando cada vez mais as camadas sutis que a alma está condicionada até chegar e se libertar da camada última do seu Anandamaya Kosha, lá em Brahmaloka. Se a pessoa até lá foi motivada por servir a Krishna, não ter inveja de Krishna, aceitando a posição suprema dele, ela vai para Vaikuntha, os outros não. Então, portanto, está dito aqui, os outros que se tranquilizam por meio da autorrealização transcendental e subjugam os modos da natureza, em virtude de um poder. Então é necessário que a pessoa seja um Jnani Bhakta. Ela tem que ter conhecimento de toda essa tecnicidade. Então ela entra nele, ela pode alcançar o serviço devocional, mas ainda assim é doloroso. Doloroso no sentido que é austero. Tapas, requer tapas. Tapa significa disciplina. Tapa significa penitências. Ela tem que queimar o ego. Ela tem que, assim, formatar muito bem a sua consciência para poder trilhar esse caminho e poder sair desse mundo material. Portanto, podemos ver que na nossa tradição do movimento da consciência de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, nós temos 2 iniciações, sabia? Que é o Nama Diksha. E depois nós temos o Mantra Diksha. Dessas iniciações, qual é a mais importante? Certamente é a primeira, porque nós
unicamente por cantar os santos nomes, por sermos iniciados dos santos nomes do Senhor Supremo, podemos alcançar amor puro por Krishna, prema. Krishna Nama, pelo nome de Krishna, nós podemos desenvolver atração pelo mundo espiritual. Agora, o mantra Diksha, você é iniciado dentro dos princípios védicos, que é necessário para o processo de moksha, na verdade. Portanto, uma pessoa, se ela não conhece os mantras védicos, ela não se ocupa nos rituais, no processo de adoração do Senhor Supremo, de acordo com esse, que é o caminho mais doloroso, é necessário também, entende? Mas, na verdade, nós temos que ter a garantia de que, mesmo que essas dificuldades não permitam que você alcance a liberação nessa vida, entende? Você sempre tem a oportunidade de, na execução do serviço devocional, de amor puro por Krishna, como o Prabhupada fala, esse serviço devocional ele é executado alegremente. O Prabhupada sempre falava, cante e seja feliz. Então, o processo de Sankirtan Jagya, o processo de adoração do Senhor Supremo através disso, que é recomendado em Kali Yuga, porque em Kali Yuga nós somos muito desafortunados. Por não ver que eras anteriores ao processo da autorrealização, a pessoa podia alcançar o serviço devocional através do yoga. O yoga é exatamente esse caminho que levava até o caminho do Devayana. Entende? E depois foi dado o processo de grandes rituais, sacrifício das deidades. Entende? E por fim, em Kali Yuga, nós temos agora o processo dos santos nomes que nos qualifica. Tá? Então, portanto, o que está dito aqui que é doloroso, a palavra aqui em sânscrito que é chamada aqui, Balishtam, Lira, Vishanti, Shrama, muito esforço. É doloroso no sentido que ele requer muito esforço, ele requer muito conhecimento, ele requer muita qualificação, que exatamente a pessoa tem que desenvolver. Ela tem que se tornar um brahmana para poder se elevar à posição de um sannyasi, renunciar a esse mundo material, nesse caminho progressivo e entrar na atmosfera do mundo espiritual em mundo. Então eu acho que com isso aqui deu para nós falar bastante sobre o verso, não porque que está dito que o caminho dos outros é mais doloroso, enquanto que o caminho do devoto, que foi explicado na aula, no verso da aula passada, né? Ele, apesar dele incluir as obtenções que precisam ser obtidas nesse caminho mais doloroso, ele está cheio de néctar. Está aqui, ó, está dito assim. O Prabhupada explica, por beber o néctar de vossos tópicos transcendentais. Então, porque o devoto está ocupado, por isso que o serviço devocional começa por Shravana, ouvir. A diferença entre que os devotos alcançam esse estágio máximo de conhecimento e renúncia, que garante alcançar, você chegar em Vaikuntha, entende? Mas ele faz isso de uma forma agradável. Por isso que nós podemos ver que um devoto é feliz quando ele está lembrando de Krishna. Quando o devoto para de lembrar de Krishna, ele cai na plataforma da lamentação também. Porque é os tópicos nectários de Krishna que dá o prazer na vida espiritual. Enquanto que esses outros caminhos, mesmo o caminho de Bhakti progressivo, ele implica muita tapácia, muita seguir regras. É um caminho vai-de. Enquanto que o caminho do serviço devocional puro ensinado por Chaitanya Mahaprabhu é o caminho chamado Raga. Entende? Nós desenvolvemos nosso amor por Krishna quando nós começamos a desenvolver atração por aqueles que estão servindo a Krishna e colocamos esses devotos como o nosso modelo, o modelo arquetípico. Por isso que o serviço devocional, nessa forma espontânea, que traz a doçura, é por seguir aos passos daqueles que estão situados na plataforma de amor puro por Krishna. Então, porque nós nos inspiramos, nos atraímos
por aqueles que estão situados na plataforma da bem-aventurança do ser devocional puro, o devoto também, de carona, nós também podemos sentir esta bem-aventurança desses servos, desses devotos puros de Cristo. Isto é, se nós estamos bem associados, se nós estamos nos associando com devotos realmente avançados, que estão sentindo esse prazer, o seu devocional, ele também se torna alegre. Porque é isso que o devoto puro, que está situado, abrigado completamente na Ladini Shakti, na energia de serviço devocional e prazer de Cristo, eles estão sempre sentindo. Por isso é dito que o sintoma de um devoto avançado é que ele é sempre alegre, ele é sempre feliz. Você se encontra um devoto sisudo, porque ele porque o processo é difícil, o processo é cheio de esforço. Então, portanto, você não vê, ele não está sempre alegre, porque ele está ali fazendo tapácia, renunciando, restringindo os sentidos e não. Outras vezes os devotos estão chato. Por isso nós temos que tomar muito cuidado de pensar que o serviço devocional é renunciar ao mundo. A renúncia ao mundo, às vezes, nos situa numa posição assim de secura. Mas o serviço devocional puro, seguindo o passo, não imitando, mas seguindo os passos desses devotos puros, ele dá prazer transcendental e nos leva automaticamente à condição de que quando nós deixarmos esse corpo material, se nós desenvolvermos amor puro por Krishna, nós já estamos liberados e, portanto, não vamos ter que trilhar nem o caminho de antepassado, nada disso. Krishna promete que este devoto é o Salvador. Nós podemos ver no Srimad Bhagavatam em tantos momentos, como em Gajendra, como em Dhruva Maharaj, que Krishna, em vida, veio buscá-lo e levar para Vaikunta. Então, Krishna tem esse poder, senão ele não seria totalmente poderoso, de libertar o devoto. Então, o que acontece? Ir em Vaikunta, ir para o mundo espiritual, não é uma coisa mecânica. Não é que você vai sair no avião, no aeroplano, no foguete, sair da atmosfera da Terra, sair do sistema solar, sair da Via Láctea, aí você chegou lá em Vaikunta. Aí você chegou em Vrindavana. Não, Vrindavana não é um local físico, é um estado de consciência. Então, sendo um estado de consciência, se nós obtemos este bhava, esse estado de consciência que vem por amor a Krishna, se Krishna vem na nossa consciência, o mundo espiritual também vem, porque Krishna não sai do mundo espiritual. Então, aquele que está sempre consciente de Krishna, aquele que está ocupado no serviço devocional puro, ele está em Vaikunta, ele está ele está em Krishna Loka, porque ele está ocupado, entende? Então podemos agora parar aqui e dar a palavra à audiência, né, que está acompanhando essa aula no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro, tá? Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês que dedicaram seu tempo de vir aqui até o templo virtual e assistir a aula do Srimad Bhagavatam, tá? Então, bom dia também a vocês. Obrigado pela presença do Marcos Maria Branquinho, do Ananta Krishna Dasa, tá? Hare Krishna, Prabhu. Gostaria também de agradecer a ISKCON Rio de Janeiro por essa oportunidade de mergulhar no néctar do Srimad Bhagavatam, principalmente a Parabilva Prabhu, pelo convite. Então, vamos ver aqui. Eu vou primeiro agradecer a presença, depois eu vou responder as perguntas que o senhor está dizendo. Rubens Rebatpati Prabhu, Rebatpati, acho que é Mataji, né? Rubens Prabhu, tá? Então, são as pessoas que hoje estiveram presentes na aula. Então, vamos ver as perguntas. Entende? A primeira pergunta vem de Ananta Krishnadas, Prabhu. Esse controle das misérias materiais seriam controlados simultaneamente por Duga e Kala, como aspecto feminino e masculino simultaneamente? Sim, certamente. Eu já falei sobre esse ponto na minha exposição, como que a natureza material é a mãe e, portanto, ela cuida daquelas almas condicionadas no mundo material, tá?
para que, de alguma maneira, elas aprendam o significado da existência material, entendendo a posição do Senhor Supremo, e a existência material é feita simultaneamente pelo seu Senhor, que é Shiva. Shiva é o aspecto de Deus que se relaciona com a natureza material. Por isso é dito no Brahma Samhita, né, que é onde se descreve a diferença entre Krishna e Shiva, né, que na verdade é uma coisa muito polêmica, né, porque muitos devotos eles não entendem como que às vezes Prabhupada fala que não devemos, que o seu Shiva ele é apenas um semideus, mas de outro lado podemos ver que o seu Shiva não é apenas um semideus. Certamente o seu Shiva, quando ele encarna neste mundo material como o filho de Brahma, ele é uma encarnação de Shiva como um semideus. Mas o seu Shiva também ele não é criatura. Ele não é criado, ele é eterno. O que é diferente dos outros devas. Os devas são cargos, são posições, assim como tem uma posição do presidente da república, o governador. Não existe um governador, um presidente da república, um eterno, é um cargo. Que a alma, que tem mérito kármico, piedoso o suficiente, quando chega nos novos ciclos do universo, ela pode ocupar o cargo. Agora, não existe. Agora, Shiva, assim como Vishnu, não são cargos. Entende? São posições que se identificam com a pessoa. A pessoa e o cargo é a mesma coisa. Enquanto que o semideus, não. A pessoa e o cargo, há dualidade entre a pessoa e o cargo. Enquanto que com Vishnu e com Shiva não há dualidade. Shiva é o cargo é dele. Mesmo alguns cargos, como Brahma é o cargo mais elevado que tem no universo. Quando não existem entidades vivas qualificadas para exercer o cargo de Brahma, é dito que Vishnu encarna como Brahma. Então Vishnu pode encarnar nas espécies de vida para função. Então Shiva também, ele é criador, ele não é criatura. Qual a diferença entre criatura e criador? O criador é aquele que preexiste a criação, ele existe antes da criação e ele toma parte do processo da criação, que é que Shiva faz. Shiva é a expansão do olhar de Vishnu, Mahavishnu. Shiva é o olhar dele. Então, quando Krishna fala na Bhagavad Gita, eu sou o tempo, ele está se referindo que ele é Shiva. Como tempo, ele se manifesta como Shiva. Então, este Shiva aí não é o semideus, não é o Mahadeva, não é o semideus. Tá? Então, portanto, este Shiva, ele é o senhor da natureza material, como tempo. Depois ele também encarna como o Tamaguna, o controlador de Tamaguna. Aí é a encarnação de Shiva, como filho de Brahma, ele preside sobre o modo da ignorância dentro do mundo material. Então, portanto, tanto Shiva como o tempo e a natureza material como o espaço são responsáveis por tomar conta, guiar as entidades vivas no seu ciclo de condicionamento material. Então, por isso que o Shivaísmo, que é uma das grandes religiões da Índia, consideram Shiva e Parvati como supremos. Eles não veem além, eles param ali. Então, portanto, a tradição do Shivaísmo não é que é errada, ela apenas é parcial. Elas têm uma compreensão do pai, a mãe, o Deus Supremo e a Mãe Suprema na natureza material, param ali. Tá? Então, nesse sentido, só falando sobre a questão da correlação entre Durga e Kali, tá? Ou melhor, Kala, que é tempo aqui, que é Shiva, um aspecto feminino e masculino. Então, continuando aqui, então, através da compreensão do seu Shiva e Adi Shakti, e combatendo os defeitos através dos santos nomes e demais austeridades prescritas, é o caminho único para adquirir a consciência e libertação dessa prisão. Como fica a situação dos devotos dos demais segmentos religiosos? Não sei se eu entendi sua pergunta, mas vou tentar responder. E certamente um devoto ele tem a compreensão, essa compreensão que eu acabei de falar, do seu Shiva e de Durga, o Adi Shakti, porque na verdade a Adi Shakti, Durga é apenas uma das manifestações da Adi Shakti. É dito que a Adi Shakti, a natureza material, ela tem um aspecto de Parvati, que é o seu aspecto
bonzinho de mãe das entidades vivas, e depois ela tem o seu aspecto de Durga, que é a Shakti quando vai à luta, né? Portanto, é como esse é o arquétipo do feminino, né? O feminino tem também essas três dimensões, o aspecto do feminino mãe, entende? O feminino, a mulher que vai à luta, ele vai trabalhar, que age como homem nesse mundo, e é exatamente Durga. Durga, ela recebe, em cada um dos seus braços, ela está com a arma dos semideuses, ela recebeu o poder dos semideuses para matar um demônio que ninguém conseguia matar, entende? Então, portanto, na história de como que Durga manifesta isso, ela está agindo, entende? Como a mãe, a fonte do poder de todos os semideuses, que na verdade é engraçado. Os semideuses deram essas armas para ela, mas na verdade os semideuses receberam estas Shaktis, essas armas do Senhor Supremo e de sua energia espiritual. Tá? Então depois eles repassam de volta. Então, portanto, quando nós entendemos essa posição relativa e que, para isso nós temos que entender que o Senhor Supremo, ele se manifesta em três aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Isso é o Senhor Supremo, que é o seu aspecto impessoal, né? que uma das manifestações do aspecto impessoal também é o tempo. Tá? O aspecto pessoal é localizado no sentido que cria o mundo material, que é o Purusha, né? Que é Paramatma, e o aspecto de Bhagavan, que é o aspecto transcendental do Senhor cheio de opulências. Então, assim como o Senhor Krishna é Satitananda, Sat é o Brahman, Chit é Paramatma e Ananda é Bhagavan, a Shakti dele, que é Shrimati Radharani, a Shakti de Krishna, também tem seus aspectos de Sandhini Shakti, Samvit Shakti e Ladini Shakti. Então, Sandhini Shakti é a energia de existência, que é a Shakti do Brahman, que é a Shakti de Shiva, que permite a existência no mundo material, mas também a existência no mundo espiritual também é garantida por Sandhini Shakti, porque no mundo espiritual, Shiva e Durga estão presentes na sua forma arquetípica, como Gopeshwara e Paurnamasi. Paurnamasi, ela é a Sandhini Shakti em Vrindavana. E depois Samviti Shakti é o aspecto que se manifesta como Lakshmi, que dá o conhecimento, a energia do conhecimento. E Krishna, na sua forma original, tem a sua Shakti na sua forma original, que abarca as outras, que é Ladini Shakti. Então, portanto, compreender a posição de Shiva e Parvati é importante para os devotos, tá? E assim, ele, com esse conhecimento do mundo material, purificar. Por que é importante esse conhecimento de todas essas categorias que são ensinadas no Srimad Bhagavatam? O Srimad Bhagavatam, ele nos dá a essência do 10º canto, mas até lá você tem que passar pelo processo de entender os Vargas, as criações, as classes de conhecimento apresentadas no Srimad Bhagavatam. Começa com Sarga, entender a criação do mundo material, depois de Visarga, a criação de Brahma, das diferentes dinastias, dos diferentes seres desse universo, dando a forma, depois está o processo de manter esse mundo material, que é compreender os diferentes sistemas planetários, diferentes dimensões desse mundo material. Depois também Poshanan, como que Krishna está protegendo tudo isso, como Vishnu encarnando nas suas encarnações. Então, portanto, Srimad Bhagavatam descreve todas as diferentes encarnações, como que Vishnu protege a Terra e aniquila os demônios, mantém o Dharma no universo. E depois ele também fala sobre o Taya, o impulso criativo, os desejos. Depois ele fala também sobre os Manvantaras, os diferentes reinados dos manos que estabelecem os destinos da civilização, da evolução biológica no planeta, e estabelece as dinastias de reis, que estabelecem o princípio da civilização ariana. E depois também fala sobre Ishana, Anukata, as diferentes encarnações do Senhor Supremo. E depois, por fim, ele também fala sobre Niroda, o processo da aniquilação da natureza material, ou o processo de como a entidade viva volta ao mundo espiritual, de volta ao lar.
que comunica mukti, também a libertação. E por fim, depois de nós entendermos todas essas coisas, como você coloca aí, Ananta Krishna Prabhu, aí nós podemos entender Ashai, o Bom Sumbun. Então, com esse conhecimento técnico da criação material, é importante para um devoto, porque esse conhecimento nos purifica da nossa inveja, de pensarmos que somos independentes. Então, nós podemos entender como que realmente existe o poder de Ishavasya Midansa, como que tudo que existe é controlado e é possuído pelo Senhor Supremo. Então o Srimad Bhagavatam vai nos purificar. Por isso é dito que o Srimad Bhagavatam nos apresenta dois tipos de Krishna Katha. O Krishna Katha indireto e o Krishna Katha direto. Por ouvir o Krishna Katha indireto, que são exatamente todas as categorias de conhecimento do Srimad Bhagavatam, nós purificamos a nossa consciência da inveja primordial de Krishna. E nos humildamos, aceitando essa posição. Então esse é o efeito de ouvir esse tipo de Krishna Katha. Agora, quando nós, assim, purificados dessa inveja primordial, aí podemos aceitar o serviço devocional puro. E aí, quando nós nos ocupamos do serviço devocional puro, Shravana, Kirtana, seguindo o exemplo desses associados. Por isso que por isso é poder ver que o Srimad Bhagavatam, todo esse conhecimento nos fortalece no princípio de Vaidhi Bhakti. E agora, quando nós, por Vaidhi Bhakti, deixamos ele um pouco mais puro, o sadhana começa a ser um pouco mais espontâneo. Aí nós servimos a Krishna inspirado no serviço devocional desses associados eternos de Krishna. Aí nós podemos realmente apreciar o espírito de Vraja, de Vrindavana, que a única coisa ali é satisfazer e servir a Krishna. Então, portanto, através dessa compreensão, os santos nomes limpam nossos defeitos, tá? E ele faz o efeito, ele é muito mais purificador e ele nos dá muito mais avanço que essas penitências, essas austeridades que foi descrita no verso de hoje, tá? Que é necessário para nos levar à libertação da prisão desse mundo material. Tá? Então, portanto, podemos ver. Agora, você perguntou também aqui no fim da sua pergunta como fica a situação dos devotos de mais segmentos religiosos. Se nós analisamos todos os segmentos religiosos, pode ser identificado nessa categoria de Karma Kanda ainda, de Jnana Kanda, de Yoga ou de Bhakti. Então, cada um você pode encontrar dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, aspectos de Bhakti, aspectos de Karma, aspectos de Jnana. Portanto, se nós compreendemos todas essas categorias de conhecimento espiritual e de atividades, de sadhanas que nos levam ao serviço devocional puro, por nos purificar gradualmente, nós vamos poder identificá-los em todos os segmentos religiosos, e entender e respeitar o caminho, assim como Krishna diz no Bhagavad Gita. Aqueles que adoram os semideuses, seguidores de outros segmentos religiosos, estão adorando errado, porque eles não estão fazendo de acordo com os vidis, os princípios védicos. Mas ainda assim, eles estão me adorando indiretamente. E o sábio que está ocupado no serviço devocional puro não deve desencorajar esses seguidores ainda incompletos. Porque é pela execução, é pela fé deles, em um princípio superior, em Deus, que vai fazer eles se elevar. Porque qual o valor de você estar ocupado nas atividades do serviço devocional puro, seguindo os ensinamentos mais elevados de Chaitanya Mahaprabhu, e você não estar seguindo, e você não estar interiorizando aquilo, porque não é meramente por fé que você vai ser um devoto puro, mas sim por você internalizar os princípios do serviço devocional. Nós temos que internalizar, nós temos que ser místicos. Não, a mera fé não nos mantém no movimento da consciência de Krishna por muito tempo. A nossa fé tem que crescer na associação, como o Rupa Goswami explica, Shraddha Sadhu Sangha, na associação de devotos puros. Ela tem que crescer ao ponto de nos levar a fazer a mesma coisa que esses devotos puros estão fazendo, que é sadhana, bhajana kriya, ocupar um serviço devocional puro. E aí a nossa fé, ela se purifica,
Anarta Nivriti, começamos a limpar o nosso coração. E aí, limpando o nosso coração, nós alcançamos um estado estável de avanço espiritual. E nesse estado avanço, se nós mantemos essa estabilidade no serviço devocional, não somos apenas devoto ioiô, devoto de fim de semana, ou devoto de festival, ou de festa de domingo apenas. Mas se a nossa vida toda é baseada no serviço devocional estável, chega um momento que nós começamos a sentir ruti, o gosto do serviço devocional. Certamente os outros estágios têm que ser mantidos e incrementados. E aí, quando nós sentimos esse gosto, a nossa fé faz com que nós possamos já nos apegar a Sakti, apegados à vida espiritual. E aí nós podemos começar a nos desapegar desse mundo material. Então, em Asakti, nós alcançamos o mesmo resultado dessas tapácias, dessas vairagya, ou desse caminho mais assim, austero, mais do serviço devocional, ou do conhecimento espiritual. E aí nós nos tornamos objeto da graça. Então, nesse ponto de Ruti Asakti, que geralmente nosso sadhana fica muito mais na plataforma interna, internalizada, de raga, ainda não é amor por Krishna. Mesmo sendo devocional, em Raganuga Bhakti, que é baseado em Asakti, Ruti, um gosto, eu me identifico com tais associados, com tais tipos de serviço, e eu tenho vontade, ainda não é amor por Krishna. O amor por Krishna vem pela graça do Guru e de Krishna. Aí vem Bhava, aí o coração amolece. O Bhava é o portal para Prema. O Rupa Goswami explica assim como de manhã cedo, de madrugada, quando a primeira luz surge no horizonte da alvorada, esta luz, este vislumbre é considerado como Bhava, o nascer de amor por Krishna, que vem pela misericórdia de Krishna e do devoto puro de Krishna, de Shrimati Radharani, daqueles que estão situados no seu serviço. E aí, assim como essa luz do amanhecer, quando chega ao meio-dia, ela está no seu pico, entende? Este amor que começa a surgir em Bhava, ao meio-dia do nosso avanço espiritual, ele se torna Prema. Então, portanto, é assim que nós podemos ver. Então, voltando à sua pergunta, Ananta Krishna Prabhu, a situação dos devotos nos outros segmentos religiosos, nós podemos identificá-los usando os nossos princípios espirituais que descreve a vida espiritual, vindo de Karma, Kanda, Karma Yoga, Buddha Yoga, Dhyana Yoga e Bhakti Yoga, e esses diferentes estágios. Então, baseado nisso, nós podemos ver a situação e tolerar, encorajar, estimular essas pessoas na sua vida espiritual, dentro de suas limitações, fazendo com que eles possam. Prabhupada mesmo, ele não queria que as pessoas abandonassem, como aconteceu numa conversa com um monge beneditino na Europa. Prabhupada, esse monge beneditino queria deixar de ser um monge, de ser um devoto. Prabhupada falou, não, você continua, mas canta os nomes de Krishna, Jesus, Jesus. Então, na verdade, essa é a visão de um devoto, e entender esses princípios universais, de todo esse conhecimento que temos nas nossas tradições, ele também está presente de alguma forma nas tradições de todo o planeta. Então, por isso que um devoto, ele é a pessoa mais qualificada para fazer um trabalho do diálogo interreligioso. Ele, portanto, respeitando e inspirando o outro pelo seu exemplo, para que ele também possa seguir esses princípios arquetípicos da vida espiritual, do serviço devocional. Tá claro? Eu acho que com isso deu para responder. Então, Ananta Krishna continua. Em Kali Yuga, a circunstância assemelha ao mundo infernal, ou pode ser muito. Às vezes, sim. A influência de Kali Yuga, se você não tem boa associação, você pode se envolver numa existência infernal, como por associar-se com pessoas vítimas da natureza demoníaca. Krishna explica isso no Bhagavad Gita claramente, sobre o capítulo que fala sobre a energia, sobre a natureza divina, a natureza demoníaca. E depois, quando aí ele fala, aí ela segurar, depois dele explicar a diferença entre a natureza divina e demoníaca, que garante exatamente uma vida infernal ou não,
Ele fala, Jana, fica tranquilo, você é da natureza divina. Então, de uma forma, então, se nós estamos abrigados corretamente na nossa vida espiritual, nós não vamos, mesmo que vivemos no inferno, a nossa consciência não vai estar no inferno, como Swarga, Apavarga, Narakeshu, mesmo no inferno, quem está com a consciência do serviço devocional no inferno mais quente, ele não sente o calor. Ele tem o ar-condicionado debaixo. Então ele pode, assim, ali, salvar as almas no inferno, inspirar as pessoas a viver, porque a consciência de Cristo é algo interno, não é algo externo. Então aquela pessoa, por isso que libertação não é sair do mundo material, mas é tolerar. O primeiro passo da libertação é tolerar as dualidades do mundo material, tolerar o inferno, o paraíso desse mundo, não desenvolvendo aversão pelo inferno e nem apego pelo paraíso. A indiferença, essa indiferença que é o estado de consciência de um Deus, porque só essa indiferença que vai fazer que a atração por Cristo se apresente na nossa vida. Tá claro? Então agora, também gostaria, vamos ver aqui, outra pergunta. É difícil se livrar da inveja de Krishna? Se você está o tempo todo se colocando como o desfrutador, como o centro da sua vida, da sua família, da sociedade, isso é uma expressão da inveja de Krishna. O devoto nunca quer se colocar como centro de nada. Mesmo que ele tenha uma posição de liderança, ele sabe que eu não estou, assim como o Bharata. Entendeu? Quando Ramachandra foi exilado, que ele era o rei natural, Bharata recebeu o reino, mas ele não aceitou o reino. Ele reinou, mas não aceitou ser o rei. E, portanto, ele pegou as sandálias, Paduka, né? As sandálias de Ramachandra e colocou no trono. Então, de alguma forma, o devoto pode viver nesse mundo com toda a opulência, com toda a grandeza que ele pode ter resultado de suas atividades passadas, mas ele nunca considera que ele tem mérito. Ele recebe tudo e utiliza tudo agradecendo a misericórdia de Krishna. Então, portanto, isso que é importante. Livrar da inveja, para livrar da inveja, nós temos que, usando uma linguagem terapêutica muito em voga hoje em dia, temos que constelar. Temos que constelar, temos que aceitar a posição superior de Krishna e de toda a hierarquia que nos leva a ele. Entende? Esse é o processo de se livrarmos da inveja. Tá? Agora, vamos ver o próximo. Mas os devotos puros tinham a presença física e espiritual do Senhor, o que facilita a reciprocidade de relação, e quanto a nós que mal temos gosto em cantar. Quem disse que nós não temos a presença de Krishna? Krishna encarnou em Kali Yuga, a encarnação de Krishna, agora no fim de Kali Yuga, ele veio como Chaitanya Mahaprabhu. E aí, quando Chaitanya Mahaprabhu deixou esse planeta, ele continuou a ficar aqui na forma dos santos nomes. E os santos nomes é Radha e Krishna. Chaitanya Mahaprabhu foi Radha e Krishna, que ele veio mostrando da sua forma mais plena, como Radha e Krishna. Daí ele ficou na forma de Radha e Krishna sonoro, que é o Mahamantra. Certamente que nós não temos gosto, porque nós estamos doentes, uma pessoa doente, porque tem problema do seu fígado, fígado, ela não sente doce, ela não consegue sentir o gosto do açúcar, aquilo se torna amargo. Entende? E, portanto, o processo de purificação, de tratamento, ela inclui o processo utilizando o açúcar medicinalmente, ela cura a doença. Então, de uma forma, agora nós não temos gosto. Mas por isso que os santos nomes, por nós estarmos ainda contaminados, por nós termos a inveja ainda, nós não temos prazer no cantar dos santos nomes. E, portanto, não sentimos a doçura. Mas não importa, cante, mesmo que você sinta o amargo dos santos nomes. Os santos nomes, na forma de Namabasha, é o remédio. Ele pode ser, por cantar os santos nomes puramente, a nossa raça, a nossa relação com Krishna automaticamente se desenvolve. E como não estamos cantando puramente, não estamos desenvolvendo a nossa relação com Krishna ainda, que é a promessa de Krishna na forma dos santos nomes. Mas, por cantar mesmo ofensivamente, a pessoa se purifica dessa inveja.
ela se purifica e começa a parar de cometer ofensas. Aí os santos nomes se tornam presentes. Uma vez eu estava conversando com um devoto, perguntei se está cantando Satyapa Prabhu. Ah, não dá, é difícil, eu não gosto de cantar dessa forma, assim, e mecanicamente, não, o Krishna é tão elevado que eu quero só cantar puramente, prefiro cantar ofensivamente, eu não quero ofender. Falei, então você nunca vai cantar puramente, porque pelo cantar ofensivo, por servir a Krishna imperfeitamente, que a pessoa vai chegar à perfeição. Então, portanto, nós temos a presença de Krishna nos santos nomes. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver Krishna, como o Prabhupada nos diz, dançando na nossa língua quando nós cantamos os santos nomes. Então, se nós não temos isso, devemos desejar isso. Este desejar vai fazer que nós estejamos dispostos a aceitar todo o princípio de purificação para que possamos chegar nessa plataforma de cantar puramente os santos nomes. Tá claro? Então, essa é a pergunta que o Marco Branquinho fez, né? Agora vamos ver aqui, acho que com isso nós não temos mais perguntas, tá? Então, vamos até lá. Acho que já respondi todas as perguntas. Tá, então, gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa aula, que é muito importante. Por isso é importante que nessas aulas do Bhagavatam vocês participem, se identifiquem, façam perguntas. Isso enriquece a nossa aula, tá? Então, obrigado a vocês por essa oportunidade de poder ser instrumento de Srila Prabhupada na pregação da consciência de Krishna. Hare Krishna.